absurdo. Você tem noção da quantidade de referências que o anime de Chainsaw Man colocou escondidas na nossa cara? E quase ninguém percebeu? E eu não estou falando só do filme da Reze, eu estou falando da temporada 1 inteira, principalmente dos encerramentos. Cada ending tem detalhe, simbolismo e referência direta ao mangá, e algumas são tão sutis que passam despercebidas. Então já pega um refrigerante e senta confortável, porque o estúdio Mapa simplesmente não faz nada por acaso, e eu vou te provar isso agora. A primeira grande referência já aparece na abertura da temporada, Kickback, cantada por Kenshi Yonezu, o mesmo artista que canta Iris Out, do filme, e a opening já começa daquele jeito, cheia de referências a filmes clássicos. Mas o que realmente importa é um detalhe específico. Se você leu a parte 2 de Chainsaw Man, essa cena praticamente entrega o futuro da obra. Ela faz uma referência direta ao retorno do demônio da guerra no corpo da Asa. E não para por aí. Também existe uma clara conexão visual com o mangá Goodbye, Eri, outra obra do próprio Tatsuki Fujimoto. Ou seja, o Fujimoto não só referencia cinema, ele referencia a própria obra, e o anime fez questão de manter isso. Agora um detalhe curioso, Chainsaw Blood, o primeiro encerramento, esse sim é mais direto sem grandes referências ao mangá, mas calma, porque daqui pra frente começa a ficar muito mais interessante. Aqui as referências não são escancaradas, são sutis, pequenos detalhes que passam batidos se você não prestar atenção. Denji estudando, tentando ter uma vida normal, Makima observando tudo à distância. E é exatamente isso que torna esse encerramento interessante, porque desde o começo ela já está no controle, sempre vendo, sempre guiando, mesmo quando parece não estar fazendo nada. É um detalhe simples, mas totalmente intencional. Agora aqui começa a ficar absurdo. Você percebeu que essa cena é praticamente a contracapa do volume 1 de Chainsaw Man? O enquadramento, a pose, a composição, nada ali é coincidência. E agora presta atenção nisso. Olha o reflexo da Makima na motosserra e compara com o rosto inocente do Denji. Isso não te lembra aquela cena? O anime estava insinuando esse destino desde o começo. E tem mais, ali também temos uma das primeiras representações visuais do coração do Pochita, o símbolo que define toda a história, e que no final muda completamente o significado de tudo. Essa é rápida, mas é extremamente reveladora, enquanto todo mundo fica impressionado com as habilidades da Power, surpresa, choque, reação, Makima é a única que não demonstra absolutamente nada, nenhuma expressão, nenhum espanto, nenhuma emoção. Ela só observa, e isso muda completamente a leitura da cena, porque não é admiração, não é surpresa, é controle. Makima nunca reage como alguém que está descobrindo algo, ela reage como alguém que já sabia que aquilo ia acontecer, e quando você reassiste sabendo do que vem depois, essa cena fica desconfortável, e é exatamente esse tipo de detalhe que mostra como o anime foi pensado com muito cuidado. Agora, aqui o negócio começa a ficar simbólico demais para ser coincidência. Nesse encerramento, aparecem 5 cavalos, 4 são completamente bizarros, distorcidos, inquietantes, e apenas um parece normal, inocente. E se isso não for aleatório? Se a gente analisar com calma, esses cavalos podem representar os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, Fame, a morte. O segundo, Makima, o controle. O terceiro, Yoru, a guerra. O quarto, Kiga, a fome. Todos eles figuras que representam destruição, manipulação e caos. E o quinto cavalo? Ele parece deslocado, pode simbolizar o próprio Denji, um garoto comum, vivendo em um mundo dominado por forças absurdamente maiores que ele. Enquanto os outros representam poder e catástrofe, ele representa sobrevivência, e quando você percebe isso, o encerramento deixa de ser apenas estiloso, ele vira um presságio. Aqui o encerramento é mais sutil, mas ainda assim poderoso. Ele mostra exatamente como o mangá ganharia vida com os traços do anime, os detalhes, as expressões, o movimento dos personagens, tudo traduzido para o estilo do estúdio Mappa, e honestamente funciona tão bem quanto no mangá. É aquele tipo de referência que você sente mesmo sem perceber de imediato. O anime respeita o material original, mas ainda dá seu próprio toque visual, simples, mas elegante. E para quem é fã, é impossível não notar e admirar. Agora sim, aqui o encerramento é puro suco de referência ao arco da Reze. Aquele momento icônico do Denji gritando ao ver a Makima.
Não é só um grito, é a tensão de todo o arco condensada em segundos, e não para por aí. Tem a cena em que Denji se perde em seus próprios pensamentos, pensando na Makima, na Reze, na Power, completamente expostos emocionalmente, e ainda tem aquela outra cena, Denji tentando escolher entre Himeno e Makima. Se você leu o arco da Reze, sabe exatamente o que isso sugere. O anime está resumindo toda a indecisão, o conflito interno do Denji de forma visual e quase poética. Cada frame carrega significado, e não é só estética, é narrativa pura. Dogland, People 1, Ending 10. Agora sim, aqui as coisas ficam interessantes. Você reconhece esses huskies? São os cães da Makima, os mesmos que aparecem pouco antes do final do mangá. E não para por aí. Esse ending também traz a mesma referência à contracapa do volume 1 de Chainsaw Man. Mas o detalhe mais chocante, essa cena representa de forma sutil o momento em que Denji está apagando a Makima. Sim, comendo, e ainda tem o Pochita correndo com Denji seguindo logo atrás, uma referência direta à cena da porta do mangá. Tudo é intencional, nada é aleatório. E como bônus, vemos traços do mangá preservados no estilo do anime, o que só aumenta o respeito e fidelidade da adaptação. Depois da vitória contra o Katanaman, temos uma cena que não existe exatamente assim no mangá. Aki, Power e Denji aproveitando um momento juntos. Mas se você prestar atenção, é uma referência clara ao capítulo 72. É quando Denji, Power e Aki visitam os túmulos da família do Aki, rezam e passam um tempo juntos na cidade. Ou seja, o anime consegue transformar a narrativa do mangá em emoção pura, condensando sentimentos em segundos de cena. E sinceramente, a música é perfeita, combina com cada emoção do momento. E aí, já se inscreveu? Já deixou o like? Se não, aproveita e faz isso agora, porque o apoio de vocês ajuda muito a trazer mais análises como essa. Antes de encerrar, vale notar, alguns encerramentos, como o Ending 1 e o 11, não trazem referências diretas ao mangá, mas ainda assim, são incríveis visualmente e carregam muita atmosfera. E claro, não poderia terminar sem mencionar o filme que traz uma referência direta à capa do volume 1 de Chainsaw Man. Simplesmente lindo e uma homenagem perfeita à obra original. Então me conta, você já tinha percebido todas essas referências do anime ao mangá? Ou algumas delas foram novidade para você? E se você lembrar de alguma referência que eu não citei, comenta aí também. Sem mais delongas, nos vemos no próximo vídeo.